Olá, olá, eu sou Patrícia Lapuente de volta para mais um episódio do Coletiva Tendências. Desta vez, quem conversou comigo foi o Felipe Speck, jornalista e especialista em jornalismo digital e que fez um trabalho de pesquisa sobre como fazer valer o jornalismo. E é exatamente esta a nossa temática. Vamos então saber o que o Felipe pensa sobre o assunto. Eu peço sempre, então, Felipe, para os convidados se apresentarem um pouquinho, contarem um pouquinho da sua trajetória antes de iniciarmos na temática. Vamos lá, então, vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo em discutir esse assunto, que eu pesquiso há bastante tempo. Eu comecei minha carreira como jornalista em 2009, quando me formei. Eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vim trabalhar em Porto Alegre, na sequência trabalhei no Portal Terra aqui durante um tempo e comecei a fazer uma especialização ao mesmo tempo em jornalismo digital ali na PUC, onde hoje eu dou aula. Eu sujei aqui a mesinha com café, peço desculpas. Não tem problema, depois a gente... E aí fiz a especialização lá na PUC, foi uma especialização muito legal, foi a primeira, pioneira aqui no Rio Grande do Sul, isso em 2010, tá? Ela existe até hoje e onde hoje eu dou aula. E na sequência eu fiz o trainee do Grupo RBS, que, enfim, na época eu sempre tive essa coisa quando eu estava na faculdade, anos 2010 e tal, logo depois da crise de 2008, que nos Estados Unidos foi muito agressiva, né? E sempre me incomodava a preocupação, a pouca preocupação que se tinha com relação ao futuro do jornalismo como modelo de negócio. No Brasil, nesse período, se vivia uma situação de relativa tranquilidade nas vendas. A Folha de São Paulo batia recordes de circulação e tal. Foi nos Estados Unidos que as coisas começaram a piorar um pouco. No Brasil demorou um pouco para chegar. E aquilo sempre me chamava a atenção porque era nítido. Eu já tive um jornal quando eu era mais jovem. Eu montei um jornal na minha cidade, mais jovem, né? Quando eu foi em 2 anos antes, 2007, 2006. Eu tinha noção de custo para montar um negócio. E aí eu pensei, não, vamos tentar trabalhar, deixa eu estudar um pouquinho isso, trabalhar com isso, né? Aí fiz o trainee da RBS, que é um trainee que não é só de jornalismo, né? Não sei se eles fazem ainda, que é um trainee que envolve todas as áreas, acaba passando por todas as áreas do negócio. Participei, acabei, de fato, consegui fazer isso, que era atuar numa empresa e me envolver em todos os processos. Trabalhei na redação, trabalhei no comercial, trabalhei na tecnologia, né? E em 2015, 2016 eu saí e falei, bom, agora vamos ver o que a gente consegue em cima do que a gente aprendeu a fazer alguma coisa também. Nesse meio tempo eu fiz um trabalho, o meu mestrado foi na área, eu fiz uma pesquisa sobre quais são os elementos que a literatura acadêmica no mundo todo indicava que eram elementos que faziam que as pessoas pagassem por jornalismo. Fizemos essa pesquisa, eu e o professor Marcelo Cotimiglia, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Engenharia de Produção. E, enfim, aí entrevistamos uma galera, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre a pesquisa também. Entrevistamos um monte de gente de vários jornais, o Jota, o Nexo, a Folha, a própria Zero Hora, e identificamos uma série de coisas legais, assim, muito bacanas. Nesse meio tempo eu trabalhei em outros projetos menores, como eu na Zero Hora, eu trabalhei desenvolvendo projetos do zero, eu comecei a atuar ajudando na implementação de pequenos negócios. Ao longo dos últimos 2-3 anos eu estava fazendo isso. E agora eu montei um projeto junto com 2 colegas meus chamado Matinal, que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso também, mas é a minha retomada de fato para botar a mão na massa e tentar executar isso tudo que foi aprendido agora com relação a financiamento de jornalismo. É muito boa, Matinal, por sinal, né? Obrigado. Todo mundo aí que puder, siga. Eu venho lendo no ônibus, Uber, enfim, sempre que posso para me atualizar com a Matinal e com outras newsletters. É uma ferramenta muito boa para se atualizar. Para, enfim, começar o dia. Tá lá, então... é matinal.news. Tá? Isso. Deixa o e-mail lá que todas as manhãs às 7 horas eu envio e-mail para vocês. É. Eu digo eu envio porque o Thiago e o Thiago Medina e o Paulo Serpa, que são meus companheiros no projeto, eles fecham a edição à noite, meia-noite, e a minha responsabilidade é acordar de manhã, avaliar o que tem de novo, se alguma coisa virou da meia-noite até às 6 da manhã e acabar fazendo o envio. Mas que bom, fico feliz que tu tenha gostado
É isso. O pessoal do coletivo acompanha também. Todo mundo, a gente sempre comenta lá. Vocês viram que saiu na matinal? Tem o Carlos Redel, que é nosso repórter lá. Ele é editor também e fundador do Bode na Sala. Então, sempre que ele chega, ele comenta assim: saiu lá na matinal algo do Bode, estamos famosos. Bom, é muito bom. Eu quero dar um abraço nele. Bom, então tá. Então vamos começar com o nosso papo. Então, apresenta então o teu trabalho um pouco antes da gente começar com as perguntas. Falo como é que foi esse processo. De qual dos trabalhos? Especificamente da matinal? Não, do teu trabalho de mestrado. Sim, desculpa, claro. Bom, bem interessante. O que acontece? Eu tava esse trabalho, ele começou a acontecer dentro do Grupo RBS, tá? Ele foi um programa, inclusive uma bolsa que o Grupo RBS deu para algumas pessoas que, enfim, trabalham com negócio, com modelos de gestão e negócios dentro da empresa. Eles pagaram uma bolsa e eu me inscrevi um projeto que era justamente o dilema que a gente vivia lá na redação, que era tipo assim, tá, beleza, assim, mas que tá fazendo de fato que as pessoas pagassem por jornalismo? Porque a gente tinha na época o modelo de assinatura, mas ele não era bem estabelecido ainda. Hoje tu vê uma maturação gigantesca dentro da estrutura da RBS para se pedir para se pagar por jornalismo, né? Mas não tinha naquela época uma coisa muito bem estruturada. E fomos para graduação, sentei com meu professor e a gente pensou, cara, mas assim, vamos lá, a gente tá vendo de 2011 para cá, né? O New York Times, uma série de outros jornais estavam fazendo isso, mas não havia até então, isso é muito pré-Trump, assim, não havia nos Estados Unidos uma forma de defesa dos jornais para se pedir uma assinatura, para se pedir dinheiro. Só se falava, assine e tem acesso e tal, né? E a gente sabia que isso era muito pouco na forma como as pessoas estavam reivindicando o jornalismo, porque não necessariamente as pessoas diziam por que elas assinavam ou não assinavam. Em geral, era uma venda casada com impresso e tal. Isso entre 2011 e 2014, que foi quando a gente começou a fazer essa pesquisa e tal. E foi muito legal porque, assim, na engenharia de produção, eu não sou engenheiro, né? Eu sou jornalista. Mas trabalho bastante com coisas... Não trabalho, não. Na verdade, foi minha experiência principal eu digo que eu trabalho com algumas coisas de exatas, mas na verdade não muito. Foi minha primeira experiência lá na engenharia e a gente fez um trabalho muito legal que foi o seguinte: na engenharia de produção eles fazem revisões bibliográficas maravilhosas, eles têm acesso a vários bancos de artigo, então a gente fez uma pesquisa enorme, demorou uns 2 ou 3 meses só levantando todo o conteúdo, isso em 2018, daí foi quando a gente começou de fato, 2017, perdão. E levantamos, assim, a gente devastou o mundo acadêmico e outras pesquisas também de fora e achamos mais de 250 artigos relacionados ao assunto. Tá? E a gente não chegou a ler tudo, mas leu a maioria deles, os que eram mais interessantes e tal. E a gente identificou nessa pesquisa uma série de elementos, e aí a gente acabou chegando a 19 elementos, que eram elementos que, pelo que a academia, pelas experiências que a academia estava indicando, porque, enfim, havia muita entrevista de campo, né? Não havia coisa no Brasil até então. O que se entendia como algo que de fato estava norteando e fazendo que as pessoas pagassem. Aí já está num outro momento, né? A gente passou aí mais ou menos uns 2, 3 anos e a gente começava a digamos, ter mais narrativas de venda e mais justificativas de compra. E isso foi muito bom, foi bem enriquecedor, assim, ver e avaliar como é que estava acontecendo. Levantamos esses 19 elementos, criamos lá um frameworkzinho e tal, e depois a gente foi validar isso no mercado brasileiro. Então a gente entrevistou 80 assinantes somando o Zero Hora, Folha de São Paulo, o Jota e o Nexo Jornal. Tá? Entrevistamos umas 80 pessoas, todos assinantes. E perguntamos para eles, né, se aqueles 19 elementos faziam sentido. Por que se assinava, não se assinava, etc. Depois de perguntar para eles, a gente foi para a gestão desses jornais, conversamos com a Paula e com a Renata do Nexo, conversamos com o pessoal do Jota também, e conversamos com o Nilson Vargas aqui da Zero Hora, e conversamos com eu me fugiu agora o nome, que é o gerente de marketing da Folha de São Paulo, para validar isso, né? Para dizer, tá, olha só, o que o mercado diz, academia / mercado, porque é na área de administração, né? Que é a engenharia de produção, diz é isso, o que os leitores dizem é isso, e o que vocês acham, entende? E foi uma experiência riquíssima,
riquíssimas. A gente ouviu muitas histórias interessantes sobre as justificativas pelas quais se tomava uma postura de venda ou não, a reação que eles tinham quando ouviam as justificativas das pessoas também. Enfim, foi muito interessante. E como resultado, claro, a gente pode discutir aqui por horas, né? Eu tô falando bem por cima, tentando explicar e simplificar. Mas como resultado, mais surpreendente, foi uma coisa que a gente conseguiu validar na Matinal depois de algumas pesquisas que a gente fez, o mais interessante foi que as pessoas pagam pelo jornalismo pela percepção de valor que do jornalismo como um todo, entendeu? A resposta não era assim, não, porque eu quero receber notícias de manhã, ou porque eu preciso estar bem informado. Não, as pessoas pagam em geral, eu não tô falando, não dá para medir exatamente quantos por cento, porque depende muito do serviço, porque elas acham que é um serviço importante, elas financiam aquilo porque entendem que aquilo, num Estado de Direito, dentro de uma democracia, a produção de conteúdo jornalístico é essencial para que socialmente um país se desenvolva. E isso foi validado em entrevistas diretas e tal. Então, claro, tem outros elementos aí, localismo, especialização, que a gente pode discutir depois com mais calma. Acho que o grande foco foi uma coisa que já sabia, né? Mas foi validar isso. Foi validar que, de fato, as pessoas, quando tu justifica e diz pra ela que a tua marca é capaz de entregar isso, as pessoas vão lá e pagam por aquilo, tá? E aí se vê, né? Tu vê hoje o Washington Post justificando dessa forma, tu vê várias outras empresas fazendo isso, a Folha, né? Fez isso muito ano passado também, democracia, acima de tudo. O meio também está trabalhando dessa forma um pouco. Ou seja, essa tendência que a gente vinha vendo lá na pesquisa, a gente começa a ver sendo aplicada agora, o que é muito bom, muito legal. E vamos começar então com as perguntas. Vou começar te questionando, né, por que hoje é tão importante se cobrar pelo conteúdo? Bom, é importante se cobrar porque ele entra na equação financeira do negócio, tu precisa achar formas de rentabilizar, então matematicamente é importante que tu encontre vias, e existe muita gente cobrando por conteúdo, e é essencial que o jornalismo entenda que também é preciso cobrar o dele. Então, assim, básico, é preciso, o dinheiro tem que entrar, tá? Esse é o ponto. É o ponto essencial. A segunda coisa que eu acho que é importante também de colocar é que é uma forma de valorizar o que se produz. A gente vive num cenário em que desde o início do início da internet, o conteúdo disponibilizado gratuitamente criou uma sensação natural de que aquilo era fácil de ter acesso. Alguém produziria esse conteúdo, todo mundo conseguiria acessar. E tu gerou aí uma abundância de conteúdo gigantesca, então tu pensa, mas todo mundo tem e tal. Agora, o que tu faz quando tu fecha o conteúdo? Claro, tu tem uma reação da pessoa, olhar e falar assim, mas agora tu tá cobrando por conteúdo e tal, que absurdo. Mas tu também tem na outra ponta uma criação, um cenário em que tu começa a mostrar pro leitor que aquilo cobra, tu começa a construir a narrativa de que aquilo tem algum valor. Tu fala assim, olha, eu tô te cobrando, mas eu tô te cobrando porque assim, ó, isso é uma coisa importante, isso custa caro, isso faz diferença na tua vida, etc e tal. Então, além da função econômica, tem a função da valorização do jornalismo também. Então, claro, tu vai começar a cobrar e aí as pessoas vão achar estranho, vão achar ruim e tal, mas quando tu começa a falar que cobra, justifica que cobra, e a pessoa vai olhar e vai entender que aquilo é importante, tu acaba construindo mais um pilar de financiamento e tu encontra assim uma forma de valorizar aquilo como conteúdo. As pessoas olham para aquilo com uma aderência maior. E, bom, nossos pais, avós sempre estiveram acostumados a pagar por esse conteúdo, assinantes e de impressos, mas o público jovem, ele não é tão acostumado assim. A gente vê pagando por Spotify, a gente vê pagando por outras Netflix, enfim, outras formas de conteúdo, enfim, mas como se conquista esse público? Bom, tem uma coisa importante que tu colocou assim, nossos pais eram acostumados a pagar por jornal, né? Sim, eles eram acostumados, mas é importante colocar que o jornal, nos anos 2000 para trás, eles tinham outros vetores de criação de valor. Eles eram primeiro uma coisa física, então tu conseguia olhar aquilo e pensar, não, eu tô pagando por um monte de papel
né? E eu entendo que aquilo tem um valor, se gasta, se imprime, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é que o valor que o jornal entregava não era só jornalismo, né? Muita gente comprava pelos classificados, pela agenda, que era uma coisa que só o jornal tinha. Inclusive, um dos motivos pelos quais o jornalismo norte-americano quebrou foi quando as pessoas começaram a perceber que aquele conteúdo que tinha no jornal estava no Google, né? Aquele conteúdo que tinha no jornal estava no Google, não, desculpa. Aquele espaço de veiculação que eu, como marca, poderia veicular dentro do jornal, agora já podia veicular dentro do Google. Sim. Né? Então, tu tira aí, tem empresas que 70% da grana vinha de classificados, né? E as pessoas, bom, e aí tu começa a ter esse tipo de conteúdo saindo de lá. Então tu começa a ver, putz, mas o jornal, ele não teria mais isso, o papel, teria só, tipo, notícia mesmo e publicidade, anúncio publicitário e tal. Então, esse é um dos motivos pelos quais também a pessoa valorizava isso mais, tinha uma escassez. Quando a gente lida com um mercado em que os jovens, né, pagam por isso e eles pensam, por que eles pagariam pelo jornalismo e não pagariam pelo... Por que eles pagariam pelo jornalismo, afinal de contas? Qual é o vetor, etc. Assim, ó, é preciso entender que o jornal... Eu preciso entender o que a gente olhou no mercado, né? O jornalismo, ele encolheu de tamanho. Tá? O jornalismo encolheu de tamanho, como eu falei antes, ele englobava todo esse mercado de serviços, etc e tal. Agora não, a gente não tem classificado, a gente não tem nada disso. A gente hoje é único exclusivamente jornalismo com produção de conteúdo, vídeo, etc e tal. Então, essa é a questão, assim. A gente não vai ter mais aquele tipo de margem, aquele tipo de valor. Então, readequando esse espaço, revisitando o cenário estrutural e vendo quanto que a gente pode, de fato, gastar, quanto que a gente tem de grana para colocar, é preciso sim fazer com que tu traga dinheiro para dentro, e uma das formas de trazer dinheiro para dentro é tu voltar a botar aquela percepção do tipo assim, tá, eu tô pagando e como é que eu tô fazendo para tangibilizar o valor da pessoa que tá consumindo isso. E aí é colocar em prática esses elementos, né? Existe quando tu vai fazer uma venda na internet, especificamente aí, e aí acho que se envolve dentro e fora da internet, existe a lógica que a gente chama do funil de vendas, né? Que é assim, tu tem lá em Porto Alegre 1.400.000 pessoas, né? Esse é o tamanho do teu mercado, tu pode ter 1.400.000 pessoas que poderiam comprar o teu jornal. Mas nesse mercado como um todo, tu tem um grupo de pessoas que não quer saber, tem um grupo de pessoas que talvez tenham algum interesse, tem pessoas que certamente comprariam. Só que tu precisa ir gerando, tu precisa ir fazendo algum tipo de convencimento. E nesse ponto, tem uma coisa que o jornalismo precisa trabalhar mais, alguns já trabalham bem, mas não trabalham tanto, é que a gente precisa se aproveitar das ferramentas de marketing digital para fazer com que as pessoas entendam o valor do jornalismo, né? Não adianta a gente ficar aqui gastando 100% da energia escrevendo um conteúdo muito massa e tal, sendo que, na verdade, assim, quando a gente tem uma empresa de jornalismo, a gente tem uma empresa. E em qualquer empresa que envolve-se com digital, se tu olhar para a cartilha de administração moderna, tu tem que ter lá uma energia de 30% gasta com marketing digital e mais X% comercial, e o produto mesmo é 30%, né? Então, tu precisa diluir isso bem. E, a partir disso, mostrar... nas campanhas, a criação de valor que aquilo tem, entende? Quando tu equaliza, tu entrega um conteúdo bom, de fato, que as pessoas percebem valor, de um lado, e do outro lado, tu consegue gerir a tua audiência num processo de consumo daquele conteúdo, se convença de que aquilo é válido e tal, e tu começa a falar, olha, é importante, tu vai conversando com o cara, entende? É importante, precisa pagar, porque isso é importante, sei lá, o cara vai achar que não, é verdade, isso é uma coisa que faz parte, tá na minha rotina, por exemplo, eu assino a Matinal todos os dias, né? Acho que é uma coisa importante e tal, e eu vejo que, eles fazem uma coisa que ninguém mais faz, e pra mim é importante, eu acho que vai fazer diferença pra mim, vai fazer diferença pro mundo. Eu vou pagar. Entende essa narrativa que tu vai do começo ao fim? Eu acho que a credibilidade é algo fundamental também, né? Ainda mais nós tivemos aí, no Brasil, ano passado, o boom das fake news, em épocas eleitorais, e que se viu muita disseminação pelas redes sociais. Sim, exato. Tem uma coisa interessante que tu falou agora, Patrícia, que é muito legal, que é o seguinte, é uma coisa que não se estuda muito no Brasil, mas eu passei uma temporada em Portugal e eu vi que isso é muito comum se estudar lá, que é o conceito de literacia, que é a ideia de tu entender, tu conseguir compreender o que está escrito no jornalismo, conseguir compreender como é que é o processo, entende? Não só para o jornalismo, isso se aplica a tudo, né? Mas isso é uma coisa que é muito mais debatida lá, e eu acho que existe um buraco aí,
muito grande de entendimento institucional da distribuição de conteúdo e da relevância do que se produz como jornalismo. Existe uma crise generalizada com relação à percepção do valor da ciência, né? Absurdos como terraplanismo, absurdos como críticas à democracia e absurdos como valorização de situações como tortura, por exemplo, estão postas aí. Tu tá jogando, rasgando todo o conhecimento científico que foi feito até agora. Sim. E nesse obscurantismo nós precisamos, de certa forma, fazer com que a ciência volte a ocupar seu espaço. A literacia está nesse espaço, entende? Está nessa percepção. E aí tem pequenas guerras. Fake news é uma pequena guerra, né, que a gente precisa vencer. Mas, assim, ela está posta num cenário muito mais relevante. Quando a gente fala em fake news, a gente está, na verdade, criando uma justificativa de por que o jornal é importante, entende? Sim. Querendo ou não, tipo, isso aqui é fake news, né? A verdade é que isso não é nem news, entende? Exato. Essa é a verdade. Então, assim, eu acho que é uma forma de a gente reverter esse cenário de obscurantismo que a gente está vivendo, do ponto de vista institucional e de sociedade mesmo. E como é que os veículos, enfim, podem fidelizar essas pessoas a continuarem pagando pelo conteúdo? Essa pessoa vai lá, já assina, mas o que ele tem que trazer para essa pessoa continuar ali? Ótima pergunta. Cada empresa tem o seu valor, né? Acho que a gente é muito acostumado hoje a pensar no jornal como uma coisa estándar, padrão, né? Eu escrevo jornalismo e todo mundo consome, né? Acho que é importante entender qual é o teu nicho especificamente, né? Isso é o ponto básico. Tá? Por que isso é importante? Porque existe uma lógica quando a gente fala de conteúdo, resumindo muito com relação ao conteúdo na internet, que eles chamam de a lógica dos 3 Cs, que é tu cria um conteúdo, né, para gerar uma comunidade, e depois tu conseguir gerar um comércio. Para tu gerar uma comunidade com uma boa aderência, tu precisa criar um conteúdo que cria essa integração identitária com essa comunidade, entendeu? Então, essa relação entre conteúdo e comunidade, ela é a resposta-chave para que tu tenha uma recorrência de pagamento, tá? Claro, tem outros vetores aí que tu vai encontrar, tipo, de fato é a percepção de valor que ele vai ter porque eu tô mandando todo dia de manhã, ou sei lá, aquilo me é um serviço específico que a gente vai ter, e que aquilo me serve de alguma forma. Enfim, tem vários elementos, mas assim, existe uma preocupação que o jornalismo tem que ter, que é, quando ele produz seu conteúdo, ele conversa com uma comunidade específica e ele precisa garantir que essa comunidade esteja sendo atendida com relação às demandas dela, entendeu? E aí no caso do jornalismo especificamente, ficar gastando toda a energia de produção e levantamento de pauta em cima daquelas dúvidas, daquelas reivindicações que aquela comunidade acha interessante se basear. E fora isso, obviamente, né, tem, digamos assim, alguns planejamentos essenciais. Por exemplo, tu tem um calendário aí de um ano todo, né? Tem coisas que tu pode botar para rodar dependendo do teu nicho, dependendo da tua comunidade específica, que são eventos, sabe? Que são promoções extras que, sei lá, de desconto. Aí, enfim, tem outras coisas paralelas, né? Mas quando tu tem um cenário em que tu produz um conteúdo que gera uma demanda de uma comunidade que está interessada em começar a recorrer àquele conteúdo, porque sabe que ali é onde eu vou ter, por exemplo, acontece alguma coisa no Brasil, tá? Primeira coisa que eu vou fazer quando é algo relacionado a, sei lá, deu algum rolo no Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Porque discutiram um assunto lá que, querendo ou não, parece que botaram para rodar e não faz muito sentido. A gente vai recorrer, por exemplo, para um grupo que tem autoridade. Aí está sobre a tua mesa uma Veja e uma super interessante. Claro, esse é um exemplo meio esdrúxulo e raso, mas isso acaba indo como super interessante, entendeu? Uma Galileu, como um mercado, como um lugar que tu vai procurar. Então, assim, as dúvidas que nascem no processo de rotina das pessoas, no processo de vivência social, elas são sanadas em cima de empresas que resolvem aquilo. Então, a empresa tem que estar sempre preocupada em estar respondendo essa demanda de comunidade. Uma regra básica, né, de noticiabilidade. Para quem é um veículo já tudo, ou está começando uma empresa, ou já tem algum tempo, e quer começar a quer começar a cobrar por esse conteúdo. Que dicas tu tens? Boa. Bom, é assim, cada negócio é um negócio, né? Cada negócio é um negócio. Eu vou dar um passo para trás aqui, vou recorrer à pergunta anterior e vou colocar o seguinte, essa questão que eu falei sobre comunidade, ela é vital. Tu precisas fazer com que as pessoas gastem
o tempo em cima daquilo que tu produz. Gastem uma energia em cima daquilo que tu produz. Quando a gente fala de comunicação, hoje em dia, a gente tem que relacionar a comunicação como um todo dentro da lógica da economia da atenção. Né? As pessoas, elas têm aí 24 horas por dia e elas gastam 8 horas dormindo e as outras X horas elas têm que gastar de uma outra forma. Então, eu preciso capitalizar, eu como mídia, como qualquer outra mídia, eu preciso capitalizar esse período que ela gasta comigo e começar a mostrar nesse período que ela gasta comigo o valor que ela tem. Isso não é do dia para a noite. Né? Por isso que se fala, quando tu vai montar qualquer coisa, e a Matinal está nesse processo, a gente precisa, além de se estabelecer como produto e ir atrás de montar o negócio como um todo, a gente precisa entender qual é o nosso espaço no consumo de conteúdo. O que a pessoa está economizando, utilizando aquele espaço com a gente, entende? Ou o quanto a pessoa está de fato engajada na lógica da economia da atenção. Então é importante que a empresa que vá montar um negócio para rodar agora entenda qual é o tempo que a pessoa gasta, qual é o grau de engajamento, que tipo de desdobramento essa pessoa vai ter lá atrás. Tá? Então eu acho que assim, é a regra básica. Está na lógica da economia da atenção por trás da rotina da pessoa, tá? Isso é a regra básica. Depois disso, depois que tu consegue se integrar à rotina da pessoa, a pessoa está consumindo teu conteúdo e ela, de fato, aquilo é uma coisa que faz diferença, tu tem que começar a pensar no seguinte: coisas que tu entrega para ela, essa pessoa não vai conseguir consumir em um outro lugar. Pensa no seguinte: tu não pode cobrar pela mesma coisa que tu deu, porque aquilo que tu deu foi tão commodity que as pessoas entraram para ti naturalmente. Não pode achar que tu vai ter sempre uma grande ideia maravilhosa e aquilo vai virar o motivo pelo qual tu vai consumir conteúdo especificamente, né? Mas tu precisa começar a entender que outros subprodutos paralelos àquele fazem, de fato, com que as pessoas comecem a perceber, tá, eu tô num estágio aqui de engajamento bom, eu preciso daquilo. Agora, se eu quiser mais, eu vou ter que pagar. E justo, né? Porque eu já gasto uma energia com isso, então, beleza, eu pago mais para ter um serviço de agenda, ou pago mais para ter um serviço de... É uma coisa que a Zero Hora faz e está super bem estabelecida nisso, que é um clube do assinante, ou um aplicativo específico com conteúdo exclusivo, entende? Tu vê, o caminho da pessoa não começa por ali. Aquele é um caminho de continuidade da energia que a pessoa gasta consumindo esse conteúdo. Fez sentido? Fez muito sentido. Bom, além de matérias escritas, né, existem empresas com outras práticas do jornalismo, como vídeos e áudios. Como é que essas empresas podem aplicar esse modelo de negócio? A lógica é a mesma, tá? A lógica é a mesma. Eu acho que o que importa aqui nesse sentido, como eu falei antes, é o grau de engajamento da pessoa. E aí tem uma outra coisa que a gente pode colocar também, que é o seguinte, claro, eu digo engajamento porque assim, o engajamento que tu tem lendo um texto é maior ou menor do que tu ouvindo um podcast, é maior ou menor do que ouvindo um vídeo. Tá? Não vou aqui discutir qual é o maior, qual é o menor, que a discussão é outra, mas assim, são níveis distintos de engajamento. Este foi o Coletiva Tendências desta semana e chegamos à marca de 10 episódios. O que vocês estão achando? Elogios, críticas e sugestões vocês podem nos mandar pelo e-mail tendências@coletiva.com.br, além das redes sociais pelo @coletivatendências. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.